Boa tarde, Camila, tudo bom? Eu me chamo Ariane Prado, sou a designer da marcenaria My House. Então, conforme a gente conversou na nossa última reunião, vou estar apresentando para vocês o projeto do quarto do bebê. Eu fiz o projeto considerando todos aqueles itens que a gente conversou, fiz só algumas alterações por questões de design mesmo. Então, começando aqui pela cama. Então a cama eu fiz usando o tom madeirado aqui nas bordas, nas duas laterais e também no telhado. E fiz o modelo de cerquinha para a gente usar essa forma aqui já ondulada, para a gente não ter muitas quinas, né, que podem acabar machucando. Então a ideia é fazer esses três lados aqui com a cerquinha e de forma que ela possa ser modificada. Então, por enquanto, você vai usar ela dessa forma e depois a gente pode estar tirando essa parte aqui quando ela ficar maior, de forma que ela possa subir e descer da cama sozinha. E no futuro, a ideia seria usar só a parte de trás, mantendo esse painel aqui na parede, para questões de design e também de limpeza, para evitar de sujar a parede com mão, com pé. Então, essa seria a nossa ideia. Aqui no fundo, eu fiz um detalhe aqui no fundo do painel de uma janela com uma floreira, de forma que a floreira seria a cabeceira da cama, onde você estaria apoiando aqui as almofadas e os travesseiros. Então, aproximando aqui, a gente vai ver com mais detalhes. Então, a ideia é fazer uma janela com fundo branco, simbolizando o vidro, com a moldura madeirada em volta de um tom mais escuro, sobressaindo desse tom madeirado que a gente vai usar aqui em volta. A minha ideia é que a gente usasse um material bem mais rústico para fazer a parte aqui da casinha. Esse que eu coloquei, que é o canhão rústico, a gente usasse algum material mais ou menos no tom tabaco aqui na floreira, aqui na janela, para dar uma diferenciada aqui dos outros materiais. Aqui na parte de cima aqui da casinha, eu fiz, ao invés daqueles nichos, aquele painel com nicho, eu optei por fazer essas prateleiras em formatos de nuvem, buscando assim um visual um pouco mais leve e também esse lúdico de ter as nuvens com uma profundidade diferenciada. Então essas prateleiras de cima, elas seriam prateleiras com 35 centímetros de profundidade ou 40, enquanto essas da lateral teriam 25 centímetros para não avançar muito aqui nessa parte aqui da circulação. Até coloquei o fundo desse L aqui num papel de parede azul para poder sobressair as nuvens que a gente colocou aqui. Então ficaria as nuvens no branco TX e um tom aqui mais escuro aqui na parede para poder sobressair as nuvens. Então aqui a gente pode ver aqui a profundidade. Então só para explicar como é que é as nuvens. A parte de trás das nuvens é mais comprida, o detalhe maior, enquanto a da frente ela é menor, dando essa profundidade diferenciada. A parte da cômoda eu mantive da mesma forma que a gente tinha conversado antes. Não fiz ela no comprimento total da parede. A ideia é fazer ela na largura da janela, que já estaria numa medida muito interessante de cômoda, né? Seria em torno de 1,20. Fazer ela no rodízio para poder facilitar a limpeza. E nas frentes das gavetas eu mantive com a moldura tipo estilo provençal, para dar mais delicadeza pro quarto, né? E a ideia seria usar puxadores externos. Aqui eu coloquei de bolinha, a gente poderia estar vendo algumas opções que a gente pode encontrar no mercado para dar algum toque especial pro quarto. Eu até fiz um modelo aqui de decoração que poderia ser essas duas paredes no branco, só com alguns quadros decorativos, ou a gente poderia fazer essas duas paredes aqui com algum desenho para o quarto ficar mais lúdico, mais personalizado. No guarda-roupa, eu fiz dois modelos de portas para você ver a diferença. O primeiro modelo seria um espelho prata na parte central e um vidro colorido na parte de cima e na parte de baixo. Poderia ser um vidro rosa para dar um brilho diferente para as portas. E o outro modelo, aquele que a gente tinha conversado, que seria uma porta no vidro reflecta e uma porta no espelho bronze. Aqui o bronze não saiu muito parecido, mas a ideia seria o reflecta bronze, que mostra um pouquinho aqui por trás do vidro, e desse lado o espelho bronze. Na parte interna, então seria dois maleiros na parte superior. Na parte central dos cabideiros eu coloquei dois cabideiros de cada lado. Como ainda
seria para um bebê ou guarda-roupa, então a gente aproveitaria mais o guarda-roupa. E conforme a criança já for crescendo, a gente pode estar retirando esses dois cabideiros da parte de baixo. Nesse lado, coloquei 4 sapateiras retrátil para no futuro já ter uma organização mais certa dos sapatos, tudo, porque a gente não tem lugar para sapatos, né? A gente tem a cômoda do outro lado. Mantive apenas 4 gavetas, como tem aquelas 4 gavetas já grandes do outro lado, então 4 gavetas dentro do guarda-roupa seria o suficiente. Então esse é o projeto que eu fiz pro quarto, baseado no que a gente conversou. Você pode ver aqui nessa imagem que a circulação do quarto ficou realmente bem melhor com a cama do lado de cá, como vocês tinham já nos passados, né? E o guarda-roupa de frente para a porta. Quanto ao valor do quarto, eu fiz o valor do quarto, o quarto completo, que seria no valor de R$ 12.000, todo o quarto. Caso você não queira fazer o quarto completo, até separei os valores por itens. Então as nuvens, que são as 6 prateleiras personalizadas em formato de nuvem, no branco TX, seria no valor de 550. A cômoda com 4 gavetas, com rodízio, as gavetas com moldura 1.400. A cama casinha com as cerquinhas, a casinha em cima, o painel, a janela e a floreira, seria no valor de 4.300. O guarda-roupa 5.750, sendo uma porta de espelho e uma porta no vidro reflecta bronze. O sistema que eu usei no guarda-roupa foi o sistema RO65, que é o sistema mais usado. O recomendado por questões de segurança é aquele sistema que a gente mostrou, que é o sistema suspenso, só que o valor dele já é um pouco maior do que esse sistema. A gente poderia estar fazendo um orçamento também naquele outro sistema que a gente te apresentou. Então, esse seria o orçamento. Esses valores são valores parcelados. A questão da forma de pagamento eu coloquei aqui sendo à vista, com desconto. A gente costuma fazer 50% de entrada e 50% somente após a entrega do móvel, depois de toda a verificação da integridade do móvel, das conferências, né? Ou o valor total parcelado. Aqui eu coloquei a entrada mais 2 e a gente pode estar vendo alguma outra forma de parcelamento. O prazo de entrega é de 45 dias após o projeto executivo, ou seja, após a gente chegar no projeto que te atende melhor, questão de cores, medidas e tudo mais, eu vou tirar a medida do local, a medida das paredes e altura, rodapé, vou fazer o projeto executivo com as medidas para o marceneiro, então vai ficar uma via comigo, uma via com você. A partir do momento que a gente assinar esse projeto executivo, já passa a valer os 45 dias. Então, esse foi o projeto que eu tinha feito para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, fazer alguma alteração, alguma sugestão, você pode estar entrando em contato comigo, com a Jaqueline, que a gente vai estar tirando essas dúvidas para vocês. Tá? Muito obrigada.